Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Confinamento. Hoje a nossa convidada é a Anita, uma pessoa com alguns anos na nossa paróquia, na nossa comunidade. Bem-vinda, Anita. Obrigado por Obrigada, estares aqui connosco obrigada hoje. pelo convite. Das primeiras coisas que nós perguntamos aqui aos nossos convidados é, em 2 minutos, descreve-te. Não é muito tempo? Então, 45 Bem, segundos, pronto, não pronto. sei, não sei. Descrever-me em 2 minutos, a minha vida, a minha história, a minha personalidade. Não, quem é a Anitta? Pronto, se tivesse agora, apareceu aqui alguém, olha, está aqui a Anitta. Quem é que és tu? Então, olha, eu sou aqui da Amadora e Ok, pronto. Então, eu sou a Ana Arroja ou Anita, para os amigos, para o pessoal da paróquia. Já fui durante muito tempo, pelo menos enquanto era solteira, fui a Ana Alves. Durante muito tempo fui a Ana Alves e era conhecida na paróquia porque estou na Amadora desde que nasci, praticamente, desde os meus 3 anos. Eu e o meu irmão, e pronto, e já fizemos uma caminhada muito longa. Eu permaneci, fiquei sempre associada a determinados grupos, tive imensos grupos. Neste momento tenho 47 anos, já vou fazer 48 proximamente, sou professora de português, de inglês e português. Este ano estou a dar as duas coisas, embora o inglês seja a língua dominante. Já sou professora há 23 anos, gosto muito de o ser, foi uma opção pensada de raiz, portanto eu sempre, desde miúda, quis ser professora. Felizmente proporcionou-se assim, porque às vezes as coisas não são como nós idealizamos, e acho que o meu percurso foi muito feliz nesse aspecto. Gosto de ser professora, gosto de o ser, fico muito frustrada às vezes quando dou litro pelos meus alunos, quando os tento cativar e ensinar-lhes e aprender, gosto imenso de aprender com eles. Fico muito frustrada quando não consigo uma relação empática com alguns dos alunos. Felizmente em 23 anos isso foram raro. muito raros, talvez contando dos dedos de uma mão, mas é muito frustrante e tem sido mais ultimamente, ou seja, ou eu estou a ficar um bocadinho intolerante, ou realmente os miúdos estão a ter pouca empatia para com os que estão à sua volta, nomeadamente os professores e os colegas, pronto, e tem sido o problema que eu sinto agora, ultimamente, mais do que antes, mas gosto Mas muito de ser. ultimamente, e desculpa interromper, ultimamente por ser pandemias ou antes de pandemias também? Acho que a pandemia piorou um bocadinho essa circunstância. Já há muitos miúdos que estão muito focados no eu e no meu umbigo, e eu muitas vezes penso, porque tenho um filho único e sei que a responsabilidade é minha e do meu marido, não é? Mas estou sempre muito atenta a esses pormenores para que não haja falta de empatia, mesmo sendo filho único, que ele se aperceba que, para além dos amigos virtuais, que eles passam imenso tempo neste momento, e a pandemia agravou essa questão. Agravou, quer dizer, tem coisas positivas e tem coisas negativas. Portanto, o meu filho, sendo filho único, se não fosse a questão dele se ver com os amigos online, ele não interagia, estando nós a trabalhar, em teletrabalho, o meu Sim. marido e eu a dar aulas online. Portanto, acabo de ter coisas boas, ainda bem que ele interagiu. Há alunos meus que pura e simplesmente ficaram fechados no quarto e viveram numa redoma, num mundo à parte, sem interagir com os outros. E isso aí é preocupante, portanto, isso preocupa-me bastante, e acho que a pandemia nesse aspecto piorou a situação de alunos ou de miúdos ou até de adultos que já tinham algumas fragilidades nesse aspecto. Portanto, falta de empatia piorou. An- Anita, tu achas que, se calhar pensando numa circunstância pós-pandemia, achas que é possível as escolas oferecerem alguma forma de estimular um espírito mais comunitário?
Fora eu acho o juntar os alunos em turmas, porque pronto, não é? Isso resulta até um ponto. Mas isso é uma situação que nós vivíamos muito na escola, porque tínhamos clubes, tínhamos atividades extracurriculares que os miúdos, fora do grupo de turma, arranjavam pontos de interesse e muitos deles passavam pela consciência ambiental, pela solidariedade, e a pandemia realmente cortou-nos isto tudo, até a questão de não podemos fazer visitas de estudo, que estimula muito a relação social fora. Eles estão muito confinados a um quadrado que tem no intervalo, são intervalos curtíssimos, passam 7 horas na escola, praticamente sem intervalos nenhuns, e não têm oportunidade praticamente de interagir uns com os outros, porque nas aulas têm uma separação em acrílico, quando têm uma separação em acrílico, não podem falar muito porque são logo, não podem estar pendurados em cima uns dos outros, nós estamos logo ali com 3 olhos, ou atenção, afasta-te, pronto, eles já têm muita consciência. A minha direção de turma este ano, que já é a mesma do ano passado, foi logo a turma que teve 2 casos positivos no início, logo em março, e sofreu muito com isso, portanto a turma toda foi muito afetada e eles hoje cumprem as regras quase, sendo jovens, adolescentes do 8º ano, eles cumprem muitas regras e sabem que é importante cumprir as regras, porque já sofreram na pele o que é estar 3 meses em isolamento, já sabem, alguns deles, eu tive alunos com 3 meses em isolamento na fase inicial em que não sabia que pronto, bastam 14 dias e depois acalma-se. Não, eles estiveram mesmo isolados durante 3 meses, isso foi péssimo e eles sabem disso, portanto ultrapassaram, são os resilientes, mas pronto, vão cumprindo. Depois há outros miúdos que se fecharam ali na concha e quase não extravasam, não veem, não olham um para o lado para ver que há gente que se preocupa com eles e que eles também devem preocupar-se com essas pessoas. Isso é que me preocupa com a questão da pandemia, porque, pronto, a experiência, não, no meu ponto de vista, de dar aulas online não foi terrível, não foi péssima. No início foi aquela ansiedade do desconhecido, não sabermos, fizemos 500 mil horas de formação para saber como é que iríamos trabalhar com as ferramentas e com as plataformas e tentar pronto, chegar aos alunos da melhor maneira possível para que as aprendizagens também não ficassem postas em risco, mas às vezes, muitas vezes é os pais que dificultam a tarefa. Os pais acham que nós temos que fazer tudo e mais alguma coisa e eles não têm que colaborar com nada. Isso é um grande entrave, mas pronto, vai-se fazendo. Às vezes é mais fácil lidar com os miúdos do que com os pais. Mas pronto. Mas isso também já antes de pandemia, não é? Sim, já. Estão-me a ouvir? Sim. Sim. Estávamos a ouvir com cortes, mas pelo menos eu estava a ouvir com cortes. Sim. Como eu sou A minha sempre. neta está aqui a falhar. Pois, eu sou quase sempre, todos os anos, sou diretora de turma e o diretor de turma tem assim umas dores de cabeça maiores, porque tem a mediação encarregados de educação e alunos, escola, estamos ali no meio a levar com em todas as direções, mas temos que ter jogo de cintura para mediar os conflitos e as situações e felizmente nunca tenho tido muitos problemas, se calhar porque eu desarmos logo com esta atitude, estou cá pronta para servir, pronto, é do género, não se preocupe, vamos resolver o assunto, não é Está eu tudo bem, vou, está tudo vamos bem. todos resolver o Pois, assunto, não, isso Sim. é normal, isso é normal, eles são adolescentes, pronto, mas tenho tido pais muito compreensivos, outros menos compreensivos, mas tenho tido alguma sorte Bom, nesse aspecto. boa. Olha, aqui muito por culpa nossa também. A primeira pergunta dos 2 minutos agora derrapou, mas não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Porque já tocámos aqui pontos que queríamos ver contigo e perguntar-te, e depois já voltamos a eles. Agora, temos aqui outra pergunta relacionada com aquilo que estavas a dizer. Tu já estás na paróquia há algum tempo, já estás há muitos anos, sempre continuaste, e gostávamos de saber e perceber como é que começou esta tua caminhada cristã e
por onde é que andaste, pronto, se conseguires encurtar, porque acredito que também já tenhas estado em montes de coisas, por onde é que andaste, o que é que te marcou mais e o que é que faz atualmente na nossa paróquia? Ok, como te digo, desde os meus 3 anos que vivo na Amadora e os meus pais, principalmente a minha mãe, sempre foi um motor que nos puxou muito para a igreja, levava-nos connosco, levava-nos com ela bebés para a missa. Eu lembro-me perfeitamente de irmos à missa das 9h30 e de trautear as músicas que eles cantavam, etc. Se era obrigação ou não, nós íamos com a minha mãe e pronto, íamos com ela. O meu pai Não não havia questão. acompanhava muito, exato, o meu pai não acompanhava muito essa fase porque ele sempre teve um horário noturno, sendo pasteleiro, sempre teve horário noturno e enquanto nós íamos à missa ele dormia, pronto. Essa fase foi muito por responsabilidade da minha mãe e a minha mãe sempre nos levou e isso aconteceu naturalmente. Pronto, o meu irmão mais tarde estava na catequese, ele é 3 anos mais novo do que eu. Estava na catequese e um dia disse a mim e à minha mãe: Olha, foram lá umas pessoas do coro, do novo coro das 10, perguntar se nós queríamos ir cantar com eles, o meu irmão e os amigos, e alguns miúdos da catequese, não é? E ele disse que sim, e gostou imenso. E eu e as minhas colegas de catequese ficámos, então e nós não podemos ir também porquê? Tem que ser da tua idade? Nós éramos mais velhos e nós entramos também, pedimos para ir a um primeiro ensaio. Na altura a responsável era a Ana Fura, na altura era ainda a Ana Freire, e eu tinha 13 anos nessa altura. Portanto, foi mesmo muito cedo. O antigo Cor das 10 chamava-se Novo Caminho. Depois mantive sempre a relação com a música e os coros, aos 16 anos, muito por recomendação da Ana Fura, passei a ser convidada para o Rumo à Festa e desde dos meus 16 anos que lá estou, portanto há 30 anos que lá estou no Rumo à Festa e gosto muito, e foi a única coisa que eventualmente mantive, estive na catequese, fiz os 7 anos, na altura não 7 anos, fiz os 2 anos de preparação para o Crisma nos GPCs, fiz o Crisma, pertenci a grupos de jovens como o Força Jovem, o Nova Era, mais tarde, muito mais tarde estive no Unidade, mais também como um contributo, porque nós íamos cantar, eles iam cantar por intermédio do Padre Cecílio, iam cantar a Academia Militar, era logo de manhãzinha cantar assim a fresco, era horrível, mas pronto, fiquei com essa incumbência. Depois eu entrei para a unidade porque o meu Nuno, estava na unidade e nós já namoramos assim para fazer este ano 30 anos, portanto já há muito tempo que estamos e ele sempre me acompanhou um bocado. A única coisa que eu não acompanhei inicialmente foram os escuteiros e eu só entrei para os escuteiros quando já era adulta e casada, portanto só quando me casei é que eu finalmente tive tempo para entrar para os escuteiros, e fiz um curso de preparação, o CIP, recebi o lenço, porque eu não tinha sequer um lenço vermelho ou um lenço de outra cor, eu entrei como adulta, mas fiz o curso, estive nos Lobitos, com o Augusto, com o meu marido, com o Nuno, e com um grupo Mas muito, só muito... entraste tão tarde, só entraste tão tarde por causa do tempo ou porque só te desafiaram mais tarde? Não, quando eu lembro-me do Nuno estar, eu conheci o Nuno pela primeira vez no Cor das 10, nesse tal Novo Caminho. Ele tocava guitarra lá e cantava, e ele é um ano mais novo que eu, mas entrámos mais ou menos na mesma altura e ficámos sempre muito amigos, dávamos muito bem, mas não era nada assim de especial. E quando ele entrou para os escuteiros, afastou-se um bocado do coro e o meu irmão entrou depois para os acólitos, então aquilo havia 3 grupos distintos, os que ficaram no coro, íamos todos à mesma missa, mas acabávamos por estar em grupos diferentes. Os que ficaram no coro, os que estavam no altar, que eram os acólitos, e depois os que estavam na assembleia, naqueles lugares reservados, que eram os escuteiros. E nessa altura afastámos-nos todos um bocado,
mas fizeram-me um convite para ir para os escuteiros e eu gostava, era algo que me dizia que acho que tinha a ver comigo, não era o medo de acampar, não, isso a mim não me fazia confusão nenhuma. A questão é que familiarmente não me era possível, eu tinha algumas responsabilidades com os meus pais, com a pastelaria, etc. Fazia algumas tarefas, eu e o meu irmão, e não dava para acumular uma série de coisas. Eu estava em montes de outros projetos, depois mais tarde também já namorando o Nuno, eu já tinha 18 anos quando comecei a namorar, entrei para o grupo de teatro, também por influência dele, ele arrastou-me, eu arrastei-o para o Rumo à Festa e ele arrastou-me para alguns projetos Para dele. tudo o resto. Sim, mas os escuteiros só mesmo quando casámos, 9 anos depois. Era condição. Só quando casar é que. Não, porque aí ao sair de casa já não tinha aquelas responsabilidades que inicialmente tinha e que eu não era obrigatório, mas eu queria colaborar, não é? Portanto, estando ali, via os meus pais que precisavam de ajuda e a partir do momento em que casei, eles também deixaram de fazer esse tipo de pedido e foi uma coisa natural, acompanhei, o Augusto já era uma pessoa próxima e o Luís Duarte, a Susana já eram pessoas mais próximas e formámos ali um grupo muito, muito grande. Portanto, em todos os grupos onde estive, formaram-se grupos que se mantêm ainda hoje as relações de amizade, portanto, entre o Rumo à Festa, os escuteiros, a catequese, os grupos jovens, o grupo de teatro, criei sempre ali alguns conhecimentos que são ainda hoje muito presentes, portanto, não foram experiências sempre muito boas. Boa. Fixe. A próxima pergunta é mais simples e não tem rasteira, mas queríamos saber a tua opinião. Se cantar é rezar duas vezes. Tu concordas com isto ou faz-te comichão? Eu gosto muito do silêncio quando rezo, portanto, aí às vezes o cantar atrapalha, mas identifico-me com esse slogan, cantar é rezar duas vezes. Eu acho que a simplicidade, e é isso que nós tentamos incutir no Rumo à Festa, portanto não precisamos de fazer um brilharete em alguns aspectos, a simplicidade muitas vezes funciona como elevação, portanto eu acho que cantar com estas letras que nos dizem muito, não é? E leva-nos para um patamar mais transcendente e nesse sentido pode funcionar como rezar, não é? E acho que sim, quando estamos a sentir, as coisas acabam por, sob a forma de música, fluir muito mais e chegam às pessoas. E é isso que eu acho que as pessoas têm dito, que ajudam-nos a rezar, portanto, nesse sentido, acho que sim. O silêncio, para mim, quando eu quero rezar, eu preciso de silêncio. Preciso muito de silêncio para estar naquele momento mais íntimo. Durante as missas, eu sinto, agora não se faz tanto por causa da pandemia, mas recomenda-se que assim faça, e pelo menos era assim o método que nós usávamos. Nós nos ensaios líamos as leituras daquele domingo e escolhíamos os cânticos à medida que líamos as leituras, e muitas vezes até passávamos mais de meia hora a meditar nas leituras, portanto, de certa maneira isso fazia-nos pensar e refletir sobre aquilo que podíamos estar a ouvir na missa. Agora é mais difícil porque o tempo é muito contado, a pandemia é chegar lá e este é o que nós vamos cantar e acabou, mas eu como escolho os cânticos, eu leio sempre as leituras, medito nelas antes de escolher os cânticos e quando estamos a cantar acaba por ser a nossa reflexão daquela que é a liturgia do dia, portanto nesse aspecto funciona quando damos emoção ao que cantamos, quando damos a alma, aí para mim funciona como rezar. Só que quando eu quero introspeção, quero silêncio,
ou então música de fundo muito suave, e às vezes isso é possível, não é? Lá está, nós às vezes não agradamos as pessoas, mas também as pessoas às vezes também não nos agradam, não é? Às vezes gostamos mais de uma homilia ou menos de outra, ou menos de uma homilia. Portanto, todos somos falíveis, não é? Ninguém é perfeito, nem os sacerdotes, nem os acólitos, nem o coro, e estamos todos na berlinda, portanto, Sim, claro é que sim. naturalizar isto, isto é normal. E outra vez, aqui és tu, é a tua opinião, é a tua forma de ser, é a tua forma de rezar, não é? E só te estamos a perguntar isto tendo em conta o teu papel no coro e tendo em conta o teu papel na paróquia. Mas por acaso é curioso tu dizeres que não, cantar é rezar 2 vezes, mas calma aí que eu prefiro o silêncio. Pronto, eu não sabia. Olha. Gosto muito. Eu gosto muito de música, mas se há pessoa que eu considero. Eu não sou melómana, o meu marido é melómano. E ele, além de ter um ouvido fantástico, eu também tenho, mas ele sabe música e eu não. Eu tenho muita experiência e tenho muita intuição. Ele sabe mesmo música, mas há pessoas que têm muito mais capacidades musicais até do que ele. Só que tem um ouvido fantástico e consegue abarcar músicas e cantores e bandas de todos os... E eu também sou muito eclética nesse aspecto. Tudo para mim tem... Se tiver qualidade, admito qualquer estilo musical. Não sou nada esquisita nesse aspecto. Mas ele é melómano e eu não sou. E muitas das vezes ele diz: lá estás tu a cantar, lá estás tu a cantar as tuas coisas e não sei o quê. Ele não interrompe, mas ele acha que eu sou feliz quando canto. Portanto, é porque tenho ali a minha maneira de encontrar a espiritualidade que é necessário para me encontrar. Portanto, às vezes estou lá na minha bolha. Acontece. Boa. Ok, agora uma pergunta mesmo para aliviar dos temas mais pesados, se bem que isto não foi muito pesado, foi mais uma reflexão do que provavelmente algo difícil de discutir. Mas, ok, tendo em conta que estamos aqui nós os três, pessoas que não passam do 1,60 m e qualquer coisa. 53. Já viste? Então, não faças no 1,60 m. Exato. Já estou bem resolvida com essa situação. Mas nós também, Exato. Por isso queremos perguntar-te quais são as vantagens que tu sentes em sermos baixinhos e tu na tua experiência em particular. Bem, é assim, quando era adolescente, mais do que criança, isso foi uma coisa que me bateu mesmo mal, porque ainda para mais lembro-me de, paradoxalmente, os meus professores teimavam em pôr umas pessoas mais altas da turma ao pé de mim. Eu lembro-me no 8º ano de ter um aluno, um colega com 2 metros de altura. 2 metros, eu disse, ela só pode estar a gozar comigo, como é que eu estou ao pé de um aluno? Eu estou farta de dizer isto aos meus alunos da minha direção de turma, das minhas direções de turma, com quem eu já tenho muita empatia, e muitas vezes brinco com isso e percebo, eu já fui adolescente, isto agora, eu já fui adolescente, já estive nesse lugar, e é engraçado porque eu realmente estive naquele lugar, que eu andei na Roque Cameiro e andei na ESA, portanto, eles identificam-se e gostam que eu às vezes conto alguns episódios, eu não falo disto quando estou a dar matéria, mas pronto. Sim. Claro. Tenho outras disciplinas, por ser diretora de turma, que muitas vezes vêm a propósito, os problemas da adolescência e a altura. Alguns miúdos eu noto que cresceram muito do 7º para o 8º e estão completamente desengonçados, e depois há aqueles que ficaram pequeninos ainda e miúdas, e eu disse, isso já foi um problema que me assolou. Agora já resolvi muito bem essa situação, isso vai passar e vocês vão minimizar essas questões. Coisas positivas. Parecemos sempre mais novos do que somos. Porque, por mais, quando me apresento ano após ano, eu gosto muito de me apresentar aos meus alunos, aos meus novos alunos, fazendo um jogo de personalidade. Eu digo 10 coisas em inglês, obviamente, acabo por fazer uma espécie de um diagnóstico. Conto 10 coisas sobre mim e eles têm que adivinhar se é verdade ou mentira. Pronto, e eles não podem falar, têm que escrever, porque senão é a rabaldaria completa. E eles têm que escrever e depois, quando vemos as respostas, eles ficam muito surpresos
quando eu digo, por exemplo, já tenho 20 anos de experiência, e eles dizem, isto é falso, professora. Eu disse, é falso porque é mais. Ou, é falso porque é mais, ou porque tenho 47 anos e eles dizem, a minha mãe tem 46 e parece muito mais velha. Portanto, tem algumas vantagens. Eles pensam sempre que somos mais novos do que somos. Conseguimos ter alguma empatia por parte das pessoas, dos mais altos, em ajudar-nos a fazer coisas que nós não somos, não somos capazes, porque somos capazes de fazer. Fazemos algumas figuras tristes quando as tentamos fazer, mas fazemos, pronto. E também é fácil, na minha profissão, é um bocado complicado, porque podia ser complicado, e durante algum tempo andei sempre ali a tentar parecer mais velha do que era, para não me confundirem com os alunos. Agora eu já não me importo nada que me confundam com os alunos, porque eles os funcionários já me conhecem muito bem, não é? Mas mesmo quando íamos em visitas de estudo, olhavam para mim e diziam, esta é a professora ou é a aluna? Já não sabemos. Agora já se nota bem que sou mais velha do que eles, não é? Mas eles acabam por, os alunos, pelo menos, o facto de nós estarmos mais ao nível deles é capaz de ser mais fácil para eles ganharem confiança connosco, ficamos ao nível deles, entre aspas, e eles percebem que nós também temos fragilidades e também não estamos no patamar acima, Não dá um estamos ar a olhar. altivo. Exato, não estou a olhar de cima para baixo, mas estou a olhar frente a frente. No 7º ano estou a olhar ainda assim, depois começo a olhar assim. Mas pronto, depois eles habituam-se de ano para ano, a professora está mais pequenina. Não, amor, tu é que cresceste. Tu é que cresceste. Estou-me a sentir tão alto consigo. É que bom, eu gosto de estimular a autoestima. Pronto, a autoestima dos alunos. É bom. Vantagens, não me lembro assim de muito mais vantagens. Eu tenho Mas uma data delas. Eu por acaso tenho uma data delas. chegamos às Mas, prateleiras de baixo, não é? Muito mais sim, também. facilmente. Também. Ir apanhar coisas debaixo do sofá, entrar nos Sim, carros à vontade. sim, claramente, Eu mesmo claramente. assim consigo dar cabeçadas às vezes em alguns carros e sou baixinha, não sei o que é que se passa comigo. Coisas. Pois, Isso a pronto. mim já não me incomoda. E depois tenho um marido super alto, não é? Entre aspas, já mais alto que ele, mas super alto, e quando estou a tentar subir a um degrau para ir buscar qualquer coisa, eu vou lá, está bem, vai lá. Pronto, deixa lá estar. Coitada, Eu, A Andrea não tem essa sorte. pois, mas existem os degraus por alguma razão, Exato. não é? Na minha A casa há André é mais alta degraus. que tu, é mais alta que tu, não, João? O quê? A André é André, mais alta que tu, Não, não, não. não é? não, Também não não. abusemos. Também não Só com abusemos. Pronto, saltos é que é. Podia ser, mas não é. Não é. ok. O Gonçalo é que é quase, mas pronto. Mas pronto. Deve ser. Ahm, Dá-lhe, Ok, Sandra. olha, Anitta, estávamos aqui a falar um bocadinho sobre a escola a partir desta temática, se calhar perguntava-te hum, que diferenças é que sentes que vês, ou sentes, não sei, a lidar entre alunos, pais, professores, ao longo destes anos, o que é que tem sido assim, resumidamente, de modo sintético, o que é que achas que tem mudado mais e o que é que tem sido o maior ponto positivo nestas interações, se calhar? O aspecto mais positivo que tem melhorado, O que é que tem mudado? O que é que há de diferente? O que é que tem mudado? E depois, pronto, se quiseres acrescentar um ponto positivo, mas se calhar isso já é demais. Pronto, o que é que tem mudado e o que é que tem sido diferente? O que é diferente entre estas eu Vês interações? diferenças de há 10 anos para agora? Pois, é mais fácil assim. É isso. Há 10 anos para vejo agora, muitas como é que é? diferenças e de há 20 para cá também. Ahm, mas eu sou uma pessoa por natureza otimista. Eu sou uma pessoa otimista, não sou uma pessoa derrotista e uma pessoa que se conforma em algumas situações. Por um lado, acho que os miúdos têm vindo a mudar muito e a educação é, sobretudo, responsável por essa mudança. Os pais tendem a proteger muito mais os miúdos, muito, muito mais. Ainda hoje estava a discutir com uma colega sobre um aluno que está no 8º ano e partiu uma perna, pronto, como aconteceu já com inúmeros alunos, não é nada de novo. E a mãe não quer que ele venha às aulas,
e perguntou se nós, professores, podíamos dar aulas online ao aluno e se ele podia fazer os testes online, se ele podia fazer tudo online, porque ele depois, de manhã ia para o centro de estudos, mas depois não podia vir às aulas e a diretora de turma ficou muito incomodada. Então, mas qual é o problema dele? Ele tem capacidade de vir para a escola? Se fosse uma questão de impossibilidade, tudo bem, vamos tentar fazer, não é compatível com as aulas online, mas pelo menos tentar acompanhar o aluno sempre possível, fazemos isso sempre. Agora, se ele tem possibilidade de ir ao centro de estudos, porque é que não pode vir às aulas? Há ali, e muitas vezes tem a ver com o facto de, pronto, o aluno tem imensas dificuldades, mas é porque não trabalha. É um aluno que está nas aulas, recusa-se a fazer as coisas, recusa-se. E eu noto que isso tem sido uma coisa que mudou, porque miúdos que têm dificuldades sempre existiram e nós conseguimos sempre chegar aos alunos com mais ou menor, com mais dificuldades ou menos dificuldades. O problema não está aí e nós adaptamos as estratégias e fazemos avaliações adaptadas, portanto a questão não é o passar ou não passar, é ele realmente aprender alguma coisa que lhe seja útil para a vida, nem todos temos as mesmas capacidades. O que me faz mesmo muita espécie, eu acho que é isso que tem vindo a mudar, é a ideia de que não adianta eu fazer porque fazem por mim. Porque inicialmente, quando eu comecei a dar aulas, eu dei aulas em escolas um bocadinho problemáticas, e a ideia que eles se desinteressavam da escola é que a escola para eles se calhar não tinha grande aplicabilidade prática, portanto eles não iriam para a universidade, não iriam trabalhar em locais mais privilegiados, portanto acomodaram-se àquela vida pobre e àquela vida desprivilegiada que tinham, portanto as expectativas deles eram sempre muito baixas. Agora não é o caso, agora os alunos que nós temos que têm desinteresse pela escola, para que é que eu vou fazer? Eu vou ser youtuber, eu vou fazer isto, os meus pais fazem isto, eu não vale a pena, as pessoas fazem por mim, portanto é o desinteresse que também tem vindo a ser causado indiretamente pela educação que os pais dão em casa. Nós temos muita tendência para proteger, mas nós, porque temos medo que os nossos filhos sofram, mas eles têm que passar por algumas provações para sentirem realmente como dar a volta por cima, caso contrário, ao primeiro embate, eles desistem, nem tentam, desistem, e é isso que me faz muita confusão. O inglês é difícil, não é difícil, então principalmente agora onde tudo que está à volta deles está maioritariamente em inglês, é impossível, e eu sempre digo, ninguém chumba a inglês, a não ser que queira. Eu tenho uma turma que tem 60% negativas, como é que é possível? Há alunos que já são, muitos deles, há 3 anos que são meus e com os quais tive sempre uma boa relação. Este ano, depois da pandemia, eles acharam que não vale a pena, Mas não é vale a pena desinteresse trabalhar. é falta de acompanhamento dos pais ou é este Não é só isso, encostar? certeza. Não é falta de acompanhamento, agora é acompanhamento a mais. Muitas das Pois. vezes é Não. acompanhamento a mais e acompanhamento muitas vezes incorreto. Ou Pois. seja, o aluno também pode ter as suas dificuldades e nós adaptamos as coisas e fazemos tentar chegar aos alunos conhecimento e eles percebem, às vezes não entendem logo disto. A minha turma tem 3 alunos de educação especial, mas eles estão muito bem integrados na turma e eles sabem que muitas das situações eles são avaliados em plano de igualdade, outras não. E já não questionam isso, porque todos somos diferentes. Eu estou farta de insistir com eles, somos todos diferentes, cada caso é um caso. Tenho 2 alunos adotados, tenho alunos que sofreram imenso, com um passado muito complicado, portanto, e são miúdos lutadores, portanto, se uns conseguem, os outros também conseguem. O que me faz muita confusão é o derrotismo, eu não sou capaz, eu não faço, e nem tentam, eu não sei fazer, eu não sei fazer. Mas eu não sei fazer, não sei, não quero saber Conformado. e tenho raiva de quem sabe. Sim. E tenho raiva de quem Ah, sabe. é? Sim, isso é que me faz alguma espécie. Já o Augusto também disse que via grandes diferenças
dos lobitos de antes para os lobitos de agora, e que se calhar os lobitos agora tinham as coisas muito mais facilitadas, então na arte do desenrascanço aquilo que estava mais complicado. E o que tu estás a dizer vai muito nesse caminho, por isso, se já são tantas pessoas, e mesmo nós, não estando na linha da frente da educação, a linha da frente, pronto, a palavra do ano, a frase do ano, eh, também já vimos isso, É tudo se uma calhar, metáfora futebolística, na realidade. sim, sim, Nós sim. não conseguimos viver sem futebol. Mas a experiência diz-me que isto faz-nos sempre muita confusão, mas quando as coisas têm de acontecer, elas acabam por acontecer. Portanto, lá está, quando nós temos algumas pessoas que dizemos, ele nunca vai aprender a fazer isto. Quando ele tiver necessidade de o fazer, ele vai aprender, porque a necessidade despoleta coisas que nós não podemos estar ali a insistir, insistir, insistir. Quando ele tiver mesmo necessidade, vai acontecer. Eu já tive alunos que eram péssimos em inglês e sempre reprovaram inglês, e depois vejo-os já adultos, eles normalmente é que me reconhecem a mim, porque eu não estou tão diferente como eles, não é? Eles passam a ter barba e bigode e não sei o que, eu quase não os conheço. E eles dizem, professora, quando cheguei ao 12º ano tinha boa nota em inglês. Eu disse, pois olha, tiveste que fazê-lo, não é? Quando eles têm necessidade, isto vai acontecer mais tarde ou mais cedo, não é? Porque isto também acontecia com os homens antes, as mães não os deixavam fazer nada, eles não sabiam cozinhar e eles aprenderam a fazer, não é? Muitas vezes aprenderam a fazer sozinhos, não foram as mulheres que ensinaram. Portanto, quando a necessidade criar O ser humano essa... adapta-se, não é? Exato, eu sou otimista nesse aspecto, faz-me alguma confusão e às vezes fico preocupada como mãe, mas chego à conclusão que pronto, eles vão se adaptar e quando chegar à altura deles, nem todos têm o mesmo ritmo, quando chegar à altura deles isso vai acontecer, pronto. Temos aqui últimas 3 perguntas de resposta rápida para terminarmos. E deixo as 2 primeiras para a Sandra e eu fico a última. Ok, de acordo. Então, primeira pergunta. Qual seria a primeira pergunta que farias a Deus quando estivesses frente a frente com Ele? Depois de morrer ou ainda estando viva? Quando É quisesses. boa É a questão. primeira vez que tivesse escolha. É o que tu quiseres. Naqueles momentos limite de estar em coma ou coisa assim, não sei. Não Podes sei. imaginar o teu cenário e responder com base nisso. Estando viva, se eu desse de caras, entre aspas, com Deus, o que é que eu lhe perguntaria? Lá está, em vez de ser que mal fiz eu a Deus, eu iria dizer que bem fiz eu, que bem te fiz eu a ti, para que a minha vida seja assim tão boa, porque não sou uma pessoa muito ambiciosa, não quero ter uma grande casa, ou ser famosa, ou ser conhecida, ou ser rica, ou ser mais bonita, mais alta, não sou uma pessoa nada ambiciosa nesse aspecto, sou realista e gosto de viver com aquilo que tenho e gosto de ter uma vida simples e sinceramente acho que tenho tido muita sorte com o percurso todo que fiz. Tenho a profissão que eu sempre idealizei, nunca tive outra profissão. Seria uma complicação se eu deixasse de ser professora de repente de um momento para o outro e tentasse escolher outra profissão, seria mesmo complicado. E iria adaptar, mas seria mesmo muito complicado, porque foi sempre uma vocação intrínseca. A família esteve sempre muito presente, estou casada há 21, vou fazer 21 anos, portanto até nisso correu bem. Portanto, tenho amigos muito bons e penso que podem vir a assolar muitas doenças ou irei perder as pessoas mais próximas, que irei perder os pais, etc., sogra, etc., mas tenho tido muita sorte, portanto, que bem fiz eu a Deus para ter estas Tenho coisas de todas perguntar. boas na minha vida. Não que mal fiz eu a Deus, pronto, é que bem fiz eu. No meu caso é que bem fiz eu. Acho que tenho tido sempre muita sorte.
E não sou uma pessoa sortuda no sentido, epá, aconteceu isto, só podia ter acontecido a ti. Não, eu acho que tenho sorte nesse aspecto. A minha vida é uma boa vida. Portanto, Isso é muito bom para pôr num post-it e pôres aí numa porta para te lembrares. Exato. não, mas está no quadro da minha sala de aula com a minha direção de turma. Que bem fiz eu, porque eles também têm muita ideia nestas idades em que tudo o que fazem é errado, ou os pais também lhes dizem que eles fazem as coisas erradas e não são todos assim. E nós tentamos ver sempre o lado positivo. O diretor de turma recebe muitas queixas dos professores, o aluno fez isto ou fez aquilo, e eu muitas vezes falo sempre com o aluno, antes de falar com os pais, detesto falar com os pais para fazer queixas, detesto, é a pior coisa que me podem fazer quando me dizem tenho que ir falar com a mãe do aluno para dizer isto. É das piores coisas que me podem dar. Mas gosto muito de falar com os pais para resolver outras situações ou para estar disponível, isso não tenho problema nenhum em fazê-lo. Custa-me estar a fazer queixas dos alunos porque eu vejo sempre coisas boas nos miúdos e então estou sempre a tentar que eles mudem de comportamento por eles, para não fazer queixa, e isso é bom nesse aspecto. Eu sou sempre mais otimista do que pessimista, até nisso. Ok. Ok, então agora a nossa segunda pergunta, à minha responsabilidade. Imagina 3 tópicos, muito curtinhos, 3 coisas positivas da experiência de vida que tens tido. Curtas. Daquelas que As 3 para colar em palavras. sala Sim. de aula. Sim. Daquelas 3 para colar na coisas. sala de aula, Sim. coisas positivas sobre a minha Porque vida. estou a perguntar com base naquela questão que tu fazias. Que coisa é que eu fiz de bem, não é? Então, 3 tópicos, 3 palavras. Perseverança, otimismo, empatia e adaptabilidade. Ok. Disse 4, mas pronto. Faz mal. Cabem à mesma no post-it da sala de aula. Cabem. Sim. Exato. E tu, Bom, João? última pergunta, que costuma ser a mais difícil. Saltos altos ou Sabrinas? Não fizeram essa pergunta ao Augusto, pois não? Augusto, fizeste. Claro. Salto altos ou Sabrinas? Dependendo do tempo. Quando eu tinha, quando era muito jovem, saltos altos, claramente. Super saltos altos, para ser mais velha, mais alta, tudo. Agora, claramente, Sabrinas e ténis, do melhor. A coluna já não permite determinadas aventuras com saltos e já estou na fase do comfortable, portanto, Sabrinas Boa. ou ténis. Sabrinas ou ténis. Ou chinelos de dedo ou sandálias rasas. Portanto, Very well. Eras capaz de usar, desculpa, só uma pergunta finalíssima. Eras capaz de usar meias com chinelo? não. Só se for chinelos de quarto. E aqui uso chinelos de casa com meias, daquelas meias de Havaiana casa. com meia branca, sim. Não. Há coisas que eu não faço. A não ser que não haja outra alternativa e adapto-me e dou a cara. Pronto, às vezes, ai que horror, professora, vamos fazer isso? Claro que sim, isto é do melhor. E elas até ficam, vá, embora, toca de ir. Às vezes é mau, mas temos de ser nós a dar o exemplo. Olha, Anita, obrigado pelo teu tempo, obrigado por esta conversa. Obrigado e muito. peço desculpa por de certeza que as perguntas ficaram assim um bocadinho enviesadas face à resposta. Não faz mal, isto era uma conversa, Não, não tinha nada de outro mundo, não tínhamos que seguir ali à risca. Acho que foi muito fixe.